Como é bom poder estar aqui com vocês, dividindo a palavra do Senhor, aprendendo como eu fui ministrada enquanto eu estudava essa palavra. E o tema dela é remova seu medo. Aleluia, remova o seu medo. Amém? Então eu quero começar a introdução com a pesquisa que eu fiz. E essa pesquisa eu fiz na internet e encontrei uma fonte que diz assim: uma pesquisa feita pelo Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos teve como resultado que quase 21% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. Ou seja, vivem o tempo todo com medo. E pelo levantamento, esse número, ele é 10 vezes maior do que há 30 anos atrás. Gente, então é absurdamente maior. Muitas pessoas vivem com medo. As pessoas estão cada vez mais com medo, e o medo se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade. Dos nossos dias, transtorno psicológico que infelizmente faz parte da vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém, ou até mesmo você está enfrentando algo parecido com o que eu estou falando aqui, com o que eu ainda vou falar para você. Agora eu quero que você entenda uma coisa, antes da gente começar. O medo, ele é uma espécie de estado de alerta. Então o medo de todo, ele não é mau. O medo, ele é um alerta, é um start, até para a nossa sobrevivência. Como assim, Sheila? Olha, a ausência de medo, ela pode acabar deixando a gente correr risco, se expor a situações de risco. Por exemplo, se eu não tiver medo de absolutamente nada, então de repente eu me deparo com um fogaréu, com incêndio, e não tenho medo de nada, e lá vou eu para aquele incêndio. Mas esse medo do fogo vai me dar um start de dizer: você pode chegar até aqui, daqui você não pode passar, amém? Quantos estão entendendo? Então, esse medo que eu possa ter de muitas águas, como um rio, uma cachoeira, um mar, ele vai me dar, não significa que eu não vou ao mar, mas significa que eu vou ter um start de dizer: opa, até aqui eu humanamente posso, daqui para lá é bobeira se eu for. Então esse medo vai nos dar um start de, é hora de parar. Eletricidade. Nós temos aqui várias coisas que se movem com eletricidade, mas o medo não vai me deixar pegar o meu dedinho e colocar lá na tomada, sim ou não? Por quê? Porque eu sei que se eu colocar o dedo lá, eu vou levar um baita choque. Então esse medo é um medo bom, porque ele vai me garantir, vai nos garantir que a gente não corra certos riscos desnecessários. Vocês concordam comigo? Então, até aí, tudo bem. Medo de animais selvagens. Eu tenho um sonho de um dia tocar no leão. Mas eu sei que é perigoso, né? Eu acho lindo. Mas, infelizmente, desde a queda do homem, a gente não tem mais, né, essa coisa de estar ali. Mas um dia teremos de volta. Mas, por enquanto, eu só posso ver pelo zoológico ali. Se eu tocar a minha mão, eu sei que eu vou correr um risco grande de ficar, no mínimo, sem um braço. Então, esse medo é uma segurança para mim. Então, até aí, está tudo bem. Está tudo muito bem. Agora, nós vamos meditar hoje, eu já queria que os meninos projetassem, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Se você trouxe a tua Bíblia, teu celular, abre aí para você acompanhar. A gente vai ler na versão RA. Que diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Querido, só esse versículo tem ensinamentos preciosos para mim e para a sua vida. Nós vamos navegar nesse versículo, nós vamos aprender muito hoje. Mas muito mesmo. Deixa aí, por favor, projetado esse versículo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente deve lidar com o medo? Como é que a gente precisa tratar com o medo?
Há alguns anos atrás, nós não ouvíamos falar sobre síndrome de pânico. Sim ou não? Isso é novidade agora, né? Síndrome de pânico, né? Crise de ansiedade. Mas hoje, queridos, infelizmente, esses transtornos são muito comuns. Em idosos, em adultos, em crianças, em pessoas dentro da igreja, em cristãos. Então, não é normal. É sobre esse medo que nós vamos conversar um pouco hoje, estudar e aprender à luz da palavra de Deus. Tem pessoas que têm medo de muitas coisas, medo de tudo. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de viver. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Mas eu conheço gente também que tem medo de se relacionar com pessoas. Porque já foram frustradas, feridas, magoadas. Então elas têm medo de conviver em grupo. Tem pessoas que têm medo da velhice. Pessoas que têm medo das más notícias. Pessoas que têm medo de sair de casa. Mas eu conheço pessoas que têm medo de ficar em casa. Olha que loucura. Isso é mais comum do que a gente pensa. Outro dia eu estava conversando com um adolescente e pedi para ele escrever algo. E ele chegou para mim e disse: tia, eu tenho crise de ansiedade. E só porque a senhora me pediu para escrever, eu estou tendo agora uma crise de ansiedade. Ore por mim. Escrever algo num papel, gente. Então isso é mais sério do que a gente pensa. Agora, volta aí para o versículo. Nesse contexto aí, João estava falando acerca da volta de Jesus. Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que ele estava falando do dia do juízo final. Aí ele vai e relata esse fato aí do amor. Na parte B desse versículo, acompanha na tua Bíblia, ele diz que o medo produz o quê? Tormento. Você sabe o que é tormento? O medo produz tormento. A gente pode substituir essa palavra aí, tormento, por pânico, pavor, ansiedade. Sabe? As pessoas, elas ficam já na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Se o telefone tocar depois de meia-noite, meu Deus do céu, não vou nem atender. E para quem tem filho que mora fora da cidade, como eu, Silene, tocou depois de meia-noite, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Será que é alguma coisa grave? Isso é medo. E eu fui muito ministrada, Deus tratou muito comigo. Para com isso, Sheila. E eu vim dizer para você agora também, para com isso. Para de ter medo. Para de viver essa tormenta produzida pelo medo. Como o pastor Edilson falou em Petrolina, joga a chupeta no lixo. Está na hora de jogar fora ela. E se agarrar às verdades desta palavra. Para poder viver o que tem dentro dela, queridos. Então nós estamos tão assustados que temos medo de atender o telefone. Se a campainha toca um pouco mais tarde, você já dá um pulo da cadeira. Se estacionamos o carro e vamos lá para o nosso carro e de repente vemos uma pessoa que a gente já julga que não é muito legal, você já está com medo, pensando que vai ser assaltado. Medos que Satanás coloca na minha e na sua mente. Prisões. Sabe por quê? Ele quer te parar. Ele quer te deixar com medo a tal ponto de você dizer: ai, não vou para o culto hoje não, porque eu moro muito longe, eu não tenho um carro ainda, e quando eu sair do culto, como vai ser? Eu posso ser assaltado, eu posso isso, eu posso aquilo. Mentira! Deus nos garantiu, você nunca estará sozinho. Eu estarei com você todos os dias. Aleluia. O problema é que a gente esquece disso. Por isso que devemos meditar nessa palavra todos os dias. Para que essas verdades, elas cresçam dentro de nós. Então isso tudo que eu falei são algumas das consequências que o medo pode trazer para mim e para você. Agora presta atenção. Nesse mesmo versículo, João, ele dá o remédio.
a receita para vencer o medo. Qual é, Sheila? O amor. O amor vence o medo. E quem é o amor, igreja? Deus, Jesus, o Espírito Santo. É o amor. Ele é o amor. Nesse mesmo versículo, João diz, olha, o remédio para o medo é o amor. Porque no amor não existe medo. No amor não existe medo. Aleluia. Em Deus não existe medo. Aleluia. Agora escute. Amor e medo não andam juntos. Fé e dúvida também não andam juntos. O perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia. Quando nós temos essa consciência que temos um Pai, e que Ele é bom, e que Ele nos ama, Ele nos ama. Meu Pai me ama. E o meu Pai, que é o seu Pai, Ele também te ama. Da mesma forma que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Da mesma forma que Ele quer me ver crescer, Ele quer ver você florescer também. Aleluia. A gente, quando tem essa consciência que somos amados do Pai, nós temos essa confiança, essa certeza, eu confio totalmente nele. Eu confio nele totalmente. E quando eu confio nele, eu me entrego e não há espaço para o medo. Não precisa projetar, mas se você quiser anotar, Romanos 8:31, ele diz, se Deus é por nós, quem será? Se o amor é por nós, quem será contra? Nada nem ninguém. Quando nós temos essa consciência que somos amados por Deus, não temos medo de nada, absolutamente nada. Mas Sheila, eu não sei como vai ser o meu futuro. Deixa eu te lembrar, Deus já está lá. Ele já está lá. Ele já sabe exatamente como vai ser o nosso futuro. A que temerei? Por que vou temer? Ele está lá, na minha velhice Ele está lá, na sua velhice Ele está lá. Fica em paz. Fica em paz. Ele nem dorme, gente. Ele nem dorme. Enquanto você está lá dormindo, Ele está lá cuidando de você, da filha, do filho amado. E para esse medo sair da nossa vida, só precisa a gente entender isso aí, que no amor não existe medo, que o amor é Deus, e que o próprio Deus, no dia que você disse, eu recebo Jesus, o Espírito dele já entrou dentro de você, já habita em você, a nova criatura diz que eu carrego a presença dentro de mim. Se Ele estar comigo, a que temerei? Não tem dia mau. E ainda que ele bata na porta, no amor não existe medo. Aleluia. Até agora, nós já vimos que a consequência do medo é tormento. Vimos que a cura para o medo é o quê? O amor. Agora tem outra coisa para a gente aprender aqui. Qual é a causa do medo? E por que o medo ainda permanece em nós? Mesmo aceitando Jesus, mesmo tendo a consciência que é filho, que o Espírito Santo mora dentro de você, por que ainda esse medo permanece em nós? A resposta também está aí, nesse versículo, quando ele diz assim, aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor de Deus, ou seja, não conhece a Deus. Aí você vai dizer, como assim, Sheila? Eu já aceitei Jesus? O Espírito Santo já habita dentro de mim? Como é que você diz agora que eu não conheço a Deus? Queridos, eu ando nos caminhos de Cristo há mais de 20 anos.
Mas eu vim conhecer a Deus quando eu cheguei nesta casa. Eu vim conhecer melhor ainda Deus quando eu cheguei no Rema. E eu vou te dizer por quê. Eu não sei como foi com você, mas comigo me apresentaram um Deus totalmente errado. A visão que eu tinha do meu Deus era uma visão embaçada, era uma visão distorcida. Eu tinha a visão do Deus que abre cova, do Deus que põe no leito, do Deus que mata, do Deus que põe na peleja, na prova, do Deus pobre. Ora, a Bíblia não se contradiz. Se Ele fez todas as coisas, se tudo pertence ao meu Pai, como que meu Pai é pobre? Só porque alguém um dia inventou uma cançãozinha dizendo pobrezinho nasceu em Belém? Quando você examina as Escrituras e a visão se abre, querido, você vai ver que o meu pai, o seu pai e os pais terrenos de Jesus tinham dinheiro para pagar qualquer hospedaria daquele lugar. O problema é que era uma festa e não tinha mais espaço. Por isso precisou nascer naquela manjedoura, mas não porque ele é pobrezinho, um coitadinho. Não era por isso. Isso é mentira do diabo. Para dizer que eu e você não podemos ter nada, que temos que viver na mediocridade, na pobreza, na miséria, na doença, em cima de um leito de cama. Que Deus é esse? Que pai é esse? Você que está aqui, que é pai, que é mãe, você quer ver seu filho no hospital? Não quer, queridos. Não quer. Você quer ver seu filho bem, feliz, rico, saudável, cheio de vida, prosperando, crescendo. Imagina o nosso Pai, que entregou Jesus, por mim e por você. Aleluia. Quem é do tempo do binóculo aqui? As mãozinhas ali. Fique com vergonha não, a gente já viu que não tem medo na velhice. Quem conhece o binóculo? Cadê Jonathan? Bota aí. Olha aí. Esse é meu. Eliane está aí não, né? Ô, glória. Deixa eu abrir para você. Aqui dentro tem uma visão embaçada. Isso é uma foto. Você consegue ver o que está aqui? Não. Precisa colocar aqui nesse negocinho, mirar assim, e ainda assim a visão continua sendo muito, muito embaçada. Essa é a visão que muitas vezes eu e você foram colocar na nossa cabeça desse Deus. Quando éramos crianças, esse foi o Deus que me apresentaram. Essa visão embaçada, que eu não conhecia esse Deus, que eu tinha medo de tudo, eu não podia fazer nada, porque essa era a visão que eu tinha do meu Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, depois que eu conheci esta palavra, e não foi há 20 anos, foi apenas há 2 anos, acredite, a visão se abriu. Eu agora vejo meu Deus em HD. É 4K que chama? Me ajuda aí, a geração nova. Né? É agora que Ele se apresenta para mim dessa forma. Eu agora vejo Ele como Ele é. Aleluia! Eu não sei você, mas eu fico muito empolgada com isso. Em saber que o meu Deus, Ele não é aquilo que disseram que Ele era. Ele é aquilo que Ele se apresentou para mim. E eu vim aqui hoje com essa missão de dizer para você, seu Pai é bom. Seu Pai é bom. Ou seja, quem não conhece o caráter de Deus, é por essa razão ainda que não foi aperfeiçoado nesse verdadeiro amor. Volta lá o versículo, por favor, Jonatas. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor que é Deus lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, preste atenção, aquele que não é aperfeiçoado no amor, aquele que não conhece o amor,
Aquele que não conhece a Deus como Ele é que vive em tormenta, é que vive em medo. E agora, Sheila, como é que eu faço? O que é que eu preciso fazer agora? Você precisa conhecer o seu Pai, em caráter de urgência. Urgência. Porque Ele está voltando. E se você ficar com essa visão embaçada, desse Deusinho pequenininho, quando Jesus voltar, você vai ficar. Eu estou na igreja, mas é assim que você está vendo Ele. Embaçado, distorcido, você não conhece Ele, querido. Me perdoe, eu tenho que te dizer isso. Muitos aqui ainda não conhecem o Deus como Ele é. Não se engane, né? Porque você conhece todos os louvores, porque você ora, jejuma, já leu a Bíblia umas 20 vezes, ainda assim você não conhece a Deus. É em caráter de urgência. Não perca tempo. Em nome de Jesus, se você pode. E se não pode, se esforce. E você pode, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Matricule-se ainda este ano, em dezembro, na escola do Rema. Faça isso com urgência. Para que você possa, de fato, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, eu tenho tantos testemunhos em 2 anos para dar para vocês, que em 20 eu não conseguia ter quase nenhum. Mas sabe por quê? Porque esse Deus foi apresentado a mim. Eu agora sei que eu tenho um pai, Silene. Mas é um pai de verdade, é um pai bom, é um pai que me ama. É um pai que já me perdoou, é um pai que não me julga. É um pai que ainda que o mundo desacredite de mim, ele diz: Sheila, eu te gerei no ventre da tua mãe e eu já conheço todos os teus dias, porque foi eu mesmo que escrevi. E ainda que muitos digam que não, eu te digo sim, você vai dar certo. E eu digo isso para você também. Não importa onde você nasceu, de que meio você veio, a cabeça que você tem, deixa Jesus mudar a tua mente. Deixa Deus renovar a tua mente. Mas é em caráter de urgência. Romanos 8, 32 diz, escuta isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Pode ser mais forte, aleluia! Aleluia! Seu pai é bom. Agora você precisa conhecer Ele. Conhecer os atributos de Deus. Amor é um atributo de Deus. Bondade, santidade, conhecimento, justiça, soberania, vontade. Talvez a sua visão esteja assim embaçada como esse binóculo. Talvez o Deus que te apresentaram foi esse que eu te falei, né? Um Deus que mata, que é ruim. Mas quando a nossa visão abre, nós temos essa visão em HD, em 4K, glória a Deus, aleluia. Nós podemos enxergar o quanto Ele é bom. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que dá vida, que dá provisão. Ele é o remédio. Ele é o remédio para o medo, para a crise de pânico, para a ansiedade. O Deus que é o perfeito amor. Aleluia. E deixa eu te falar, queridos. Se tem alguém ainda aqui que é refém de remédios, reféns de clínicas, reféns de antidepressivos, você precisa conhecer este Deus que já está dentro de você, porque você já disse sim para Ele. Você entende isso? Você já disse sim, Pai, eu te recebo, Ele já está aqui dentro. Só que você ainda não o conhece. Você precisa estar mergulhado nesse perfeito amor. Mergulhar mesmo, ir mais fundo, mais profundo, mais fundo, mais profundo. Não se conforme com águas no tornozelos. Existem águas mais fundas e mais profundas. E é para lá que eu e você devemos caminhar. Todos os dias. Não é só aqui no culto. Será que é só aqui que você pega a sua Bíblia e abre? Será que é só aqui que você ora? Será que em casa você tem parado para mergulhar e ir mais fundo, mais profundo? Ou você não tem tempo de fazer isso? Você precisa, em caráter de urgência, fazer isso.
buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer se apresentar a você. Ele deseja se apresentar a você. Agora você precisa se achegar a Ele. Interessante que a gente estudando assim a Bíblia, a gente vê, não precisa projetar também os meninos, eu vou só explanar rapidamente. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, por volta do versículo 35, fala que Jesus acalma a tempestade. Ele estava no barco, junto com os discípulos, ia atravessar para outra margem, de repente, o mar fica agitado, né? E ele está dormindo. E os discípulos ficam ali, nervosos, agitados ali, e Jesus está lá fazendo o quê? Dormindo. O perfeito amor estava dormindo. E lá em Petrolina, esses dias, o pastor Edilson falou sobre isso, e eu achei interessante. Eu vou fazer parecido com o que ele fez, né? Igual não dá, porque pastor Edilson é pastor Edilson. Mas eu achei interessante que ele falou sobre isso e disse, estava lá Jesus dormindo e agonia, Jesus, você não está vendo, nós vai morrer. Aí Jesus levanta, você já a boca, não olha nem para ninguém, tempestade, acalma. Mar, tranquiliza. Aleluia. Está com medo de quê mesmo, hein? Está preocupado com o quê mesmo? Aí lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54, tem Pedro, né? Ô Pedro. Pedro é Pedro. Afogueado, faço tudo, estou sempre na frente, sento nas primeiras cadeiras. Nada contra quem senta na primeira cadeira. Mas ele quer tudo, até o dia que Jesus vai para a cruz. Aí o medo, e entenda, querido, não foi falta de amor não, viu? Ele com certeza amava Jesus demais. Mas o medo tomou conta dele. E quando o medo toma conta de mim e de você, nós somos capazes de fazer coisas improváveis. Inclusive de negar esse tão grande amor. E foi o que aconteceu com Pedro. Por mais que ele amasse, ele não conseguia dizer que era, porque ele estava com medo de ir para a cruz também. Você entende isso? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Pedro negou Jesus, Jesus ainda não tinha subido aos céus, não tinha se rasgado ainda o véu, ele não tinha ressuscitado, o Espírito Santo ainda não estava conosco. Mas agora nós temos tudo isso. Livre acesso ao Pai, o Espírito Santo não só está dentro, mas ele está sobre aqueles que querem. Isso nos dá força para vencer o medo. Aleluia. Aí lá em Mateus 14, Pedro de novo. Mateus 14, a partir do 24. Pedro andando sobre as águas. Ah, Pedro, né? Lá vai Pedro, todo mundo conhece essa passagem, amém, igreja? E lá vai ele andando sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, enquanto ele olha para o verdadeiro amor, está tudo bem. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, enquanto ele está focado, que Jesus diz, vem, e ele vai olhando para ele, está tudo bem. Mas, de repente, o pânico toma conta. E quando o pânico toma conta de mim e de você, começamos a olhar para os lados, começamos a desacreditar de quem somos, esquecemos da condição de filho e nos tornamos novamente escravos. Escravos do quê? Do medo. E aí afundamos. Como Pedro afundou, afundamos e paralisamos e não temos mais coragem de fazer nada e ficamos estagnados num canto, achando que é um coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém falou comigo quando eu cheguei nessa igreja, passei, ninguém me viu, veio mais não para aqui não, vi Sheila, ninguém fala comigo. Que isso, gente? Você é amado do Pai, você é amada do Pai. Ele te ama, deixa eu te lembrar, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E Ele nunca, 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 nunca vai deixar você. Esta Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem 366 vezes a palavra não temas. Um dia, para cada dia do ano, ainda tem um de reserva.
Não temas hoje, não temas amanhã, não temas depois, não temas, não temas, não temas, não temas. Todos os dias Deus está lembrando para mim e para você, não temas, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo, porque eu estou com você. Enquanto você dorme, eu não durmo. Você levanta, eu levanto junto. Você vem à igreja, eu vou junto. Você vai trabalhar, eu estou junto. Não temas, não temas, não temas. Aleluia. E como é que eu me aperfeiçoo nesse amor? Eu já falei, né? Buscando conhecê-lo cada vez mais. Queridos, tenha comunhão com Ele. Não ore só em línguas quando você recebe uma direção aqui na igreja, mas ore o tempo todo. É tão bom. Quando você está assim, naquele dia meio, para baixozinho, você começa a orar em línguas. É impressionante, algo salta dentro de você. Quando começa a vir aquela enxaquecazinha assim, você começa vai, passa. Não se envergonhe. Eu estava no supermercado outro dia, fazendo feira de Cideda. Estou com a vontade de orar em línguas aqui, meu Deus do céu. Mas minha gente, não era assim, era uma coisa alta. E eu não consegui me conter mesmo. E eu não quis saber. E eu fui lá para a sessão de iogurte e fiquei lá. Deus sabe por quê. Provavelmente algum livramento para mim, para minha família, para alguém que eu conheço, eu não sei, mas Ele sabe. Porque a oração em línguas é o Espírito que ora. Eu não sei por quê, mas Ele sabe. Então não bloqueia o que Deus quer fazer, amém? Deixa Ele fazer através de você. Aleluia. O grupo de música já pode subir aqui. E por fim, olhe para a cruz. Ele já levou todo o medo. Ele levou o medo, as crises, as ansiedades, os medicamentos, o problema, as enfermidades. A Covid já foi. Amém? E eu e você estamos aqui contando que passamos por ela. Já foi. Não tenha mais medo. Eu conheço pessoas que ainda têm medo da Covid, têm medo de abraçar uma pessoa, têm medo de tocar na mão de outra pessoa. Não digo para você ser negligente, continue se cuidando, se higienizando, isso é bom, é saudável, mas a Covid já foi e o teu pai que é bom te livrou disso. Então não fica preso a isso. Amém, igreja? Não fica preso a isso, já foi, já foi. Está com medo de quê? Eu quero fechar com esse versículo aqui, vou pedir para Jonatas colocar, Romanos 8. Veja que coisa linda. Versículo 38 e 39. Aleluia. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Eu só posso ler esse versículo com essa convicção que eu vou fazer agora. Depois que as lentes foram desembaçadas na minha vida. Para os meus irmãos que já tiveram a lente desembaçada, eles entendem de uma maneira tão extraordinária que a gente vai ler agora. Talvez você que não tenha ainda desembaçado as lentes, vai ler e vai ficar meio, oi? Por isso que eu repito, tem urgência em conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas olha, é uma convicção tão grande. É uma convicção tão grande. Isso é verdade. É verdadeiro. É a palavra. Tenha essa certeza no seu coração. Nada, nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. Nada. Eu vou perguntar de novo a você, está com medo de quê?
Altura? Nem altura, nem profundidade. Demônios? Nem principados, nem potestades. Nada. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça agora um pouquinho. Eu quero que você faça agora uma oração. E eu não vim aqui te julgar. Eu não vim aqui dizer, a tua lente está embaçada. Não, não, não. Eu vim dizer para você que a minha estava embaçada. E que a minha desembaraçou, e agora eu vejo a Deus como Ele é. E porque eu vejo Ele como Ele é, eu também quero que você veja Ele como Ele é. Então ore um pouquinho nesse instante aí. Eu não sei quais são seus medos, se você tem algum medo. Então quero que você ore agora assim, seja bem sincero com seu pai. E diga, pai, olha, realmente essa palavra ela falou comigo, eu percebi, eu tenho medo sim, eu tenho frustrações assim, eu tenho uma crise de ansiedade. Pode falar com ele aí do jeitinho que você sabe falar. Deixa ele curar você agora. Deixa ele falar com você um pouquinho agora, fale com ele. Peça realmente cura. Pai, eu aprendi essa noite que o Senhor é o remédio. Eu aprendi que o amor é o remédio, que o amor é Deus. Eu quero beber desse remédio. Eu quero de fato ser curada, ser curado. Eu não aceito mais ter medo de nada. Eu não aceito ter medo dos noticiários. Eu não aceito estar com medo do que os governos estão dizendo que vai acontecer. Eu não aceito porque eu não vivo pelo que vejo. Eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim o tempo todo. O tempo todo meu pai cuida de mim. Eu não tenho nada, absolutamente nada a temer. Eu vou pedir para os meninos cantarem uma canção. E eu quero mesmo que você tenha esse tempo com seu pai agora. Se não souber o que falar, ore em línguas. Se não souber o que falar, canta com os meninos aqui. Faça da canção a sua oração. Mas fale com ele. Diga, eu quero te conhecer mais. Eu quero te buscar mais. Em espírito, aleluia, em verdade, obrigada, Jesus. Te adoramos. Obrigada, meu Pai. Te adoramos. Obrigada, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Aleluia. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Obrigada, Senhor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Você pode ficar de pé para a gente cantar bem forte? Mas cante mesmo, cante mesmo. Levante sua voz. Jesus, meu prazer.